Todos acharam Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Sei que para alguns aí o 13 é meio místico, né? Nem vieram à vigília. Brincadeira, irmãos. Não é por isso, não. Diz assim o versículo de número 5. Leve o seu olhar ao versículo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 5. E para não ser tão enfadoso, não que lendo a palavra é enfado, mas para ganharmos tempo, versículo de número 13, versículo de número 5 e versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Sim. A tradução que eu trago em mãos diz assim: chegados a Salamina, olha aí, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como auxiliar. Versículo 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Feche os teus olhos, coloque a sua Bíblia no banco. Pai, em nome de Jesus, ore comigo, querido. Feche os teus olhos. Peça a Deus para que venha nos usar nessa manhã para transmitir uma palavra do trono do Senhor ao seu coração. Essa palavra não é minha. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está reunida nessa manhã. Humildade no coração, Senhor, sabendo que só o seu nome será glorificado nessa manhã e nada mais. Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, o nosso culto. Receba os louvores que aqui entoamos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Temos a oportunidade, Senhor, de podermos andar um pouco mais, de resistirmos às lutas, de saber que existe um culto de ação de graça já preparado por cada luta, por cada embate que nós passamos. Nós temos que ter essa convicção, essa fé de sabermos que o dia de hoje, Senhor, não determina a nossa vitória amanhã, mas o que fazemos hoje irá determinar, Senhor, a nossa vitória. E se determinarmos, ó Deus, em rompermos em fé e confiança ao Senhor, verdadeiramente o culto de ação de graça será celebrado. Por isso, nessa manhã, Senhor, toma a minha boca, toma, Senhor, os pensamentos, leva cativo cada coração aqui representado, cada mente cativa ao Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Receba, Senhor, o nosso culto e nos dê força para podermos pregar em sabedoria a tua palavra nessa manhã. Assim nós oramos, agradecidos no poder que há no nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Diga amém bem forte. Se você crê, sente aplaudindo ao Senhor, dizendo glórias ao nome dele e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Queridos, me preste a sua atenção aí por alguns minutos, porque Deus tem uma palavra do trono dele para as nossas vidas. Quem crê, diga amém. Amém. Estamos em uma igreja pentecostal, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí, anima o pregador. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 5 e o versículo 13, aonde nós acabamos de fazer leitura, parece que não há um nexo dentre esses dois versículos, mas a verdade é que o texto está falando especificamente da mesma pessoa. Eu sei que aparentemente este nome que foi referido pelo escritor, que todos nós sabemos que é Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver a referência do escritor dizendo no versículo de número 5 que este Lucas, ele chega juntamente com Paulo e Barnabé para a realização de uma obra missionária, pregação da palavra de Deus. Entretanto, o versículo de número 13, que também fizemos leitura, nos fala que Paulo, Barnabé, ou seja, aqueles que o acompanhavam, eles deixam a região de Salamina e vão para outra região que a Bíblia chama de Perge. Só que ele dá um detalhe, o escritor Lucas dá um detalhe no final do versículo de número 13. Ele vai dizer que João já não fica com eles. João os deixa e volta para Jerusalém.
Este João, do versículo de número 5, e este João, do versículo de número 13, é o mesmo João. Na verdade, este João é João Marcos, filho de Maria. Você ainda não entendeu, eu vou esclarecer. Este João Marcos é o mesmo que escreveu o livro, ou verdade, o Evangelho de Marcos. Entenderam? Amém. Este João tem estes dois nomes, porque João, no hebraico, segundo a genealogia dele, e Marcos, segundo aonde ele nasceu, ou seja, o seu nome latino, o seu nome romano. Mas ambos são a mesma pessoa. Tanto João quanto Marcos é a mesma pessoa. Este mesmo João, ou se você queira chamar de Marcos, este mesmo João e Marcos tinha uma mãe que se chamava Maria. E esta mulher, juntamente com a sua casa, era uma casa referente. Amém. Era uma casa onde quem passava sempre recebia algo novo. Porque nesta casa sempre havia cultos ao nome do Senhor. Oh. E entanto é que no no capítulo 10, quando Pedro está preso, você vai trazendo a memória, quando Pedro está preso na prisão, e ele é liberto através de um ato milagroso. Quando Pedro sai da prisão através do ato milagroso, Pedro chega até a casa de Maria, que é essa mesma, a mãe de João ou de Marcos. Quando Pedro chega, ele é atendido por uma servente, por uma serva, por nome Rod. Esta mulher olha e observa Pedro e se assusta, porque as notícias eram que Pedro iria morrer no dia seguinte. Mas a casa de Maria, mãe de Marcos, estava orando. Vou repetir, a casa de Maria, a mãe deste homem, Marcos, estava orando. A Bíblia não cita que ele estava, mas eu creio como um filho obediente, como um servo de Deus, como alguém que queria realizar algo para Deus, estava no meio dessa oração. Amém, Jesus. E a Bíblia diz que Pedro se regozija, entra para dentro da casa, há uma alegria mútua, porque há a existência ou a verdade de um milagre. Glória a Deus. Mas só que no livro de Atos, que alguns estudiosos aí, conhecedores da palavra, diz que deveria se chamar Evangelho do Espírito Santo, ou seja, os Atos, a biografia do Espírito Santo. Este mesmo livro de Atos, escrito por Lucas, vai dizendo nos textos ou nos versículos que fizemos leitura acerca deste mesmo Marcos, que estava em uma oração fervorosa, que estava em meio de uma ação milagrosa, de ver um homem que estava condenado à morte no dia seguinte. Agora ele coloca no seu coração em sair para uma obra missionária. Agora eu quero convidar a você para entrarmos dentro da vida deste homem Marcos. O entusiasmo, a alegria, a satisfação de estar andando com nada mais, nada menos do que Paulo, o apóstolo. Aleluia. Tem gente que se alegra de estar perto de um pregador dos Gideões missionário, né? Tem gente que gosta de andar, não é errado. Tem gente que gosta de andar com gente famosa, quando ouve que está na região, quer logo estar perto dela. Yes. Mas aqui existe um homem que não tinha os cartazes como existem nos dias de hoje, mas era um homem usado pelo poder do Espírito Santo. Yes. Agora vem comigo como Marcos estava, como estava o coração deste homem, em saber que ele agora vai para uma obra missionária. E ele não vai com qualquer pessoa, ele vai com um homem determinado. Porque quando Paulo, ou Saulo, como você queira o chamar, quando ele recebe a salvação no capítulo 9 de Atos, quando ele cai, ouve a voz do nosso Senhor, se converte. Quando ele passa todo este período do capítulo 9 até o capítulo 13, onde nós fizemos leitura, nós podemos perceber, segundo a história, 13 a 14 anos, até ele começar a andar
naquilo que Deus o havia chamado. Aleluia. De 13 a 14 anos foi o período que ele passa esperando o chamado de Deus, o momento onde Deus ia o lançar. E hoje, nos nossos dias, nós já vemos pessoas que chegam à igreja, vou afundar o prego, chegam à igreja, começam a fazer algo, e qualquer coisa que o seu líder ou o seu amigo de obra diz para ele, no entanto, para que ele tome mais cautela segundo o que ele está fazendo, ele já logo vira o rosto e sai da casa de Deus. Fala, Deus. Desiste do chamado por coisas simples. Meu Deus, verdade. E Paulo nos dá uma diretriz de perseverança. Yes. Glória a Deus. Porque dentro dele existia todo o conhecimento da Torá, dos livros proféticos, todo o conhecimento e a revelação que Jesus dera a ele no capítulo 9. Aleluia. Mas ele espera Aleluia. Glória a e Deus. nos dá Verdade. a entender que quando Deus chama, Deus também tem o tempo da espera. Se você ainda não está ativo como você gostaria de estar, permaneça como Paulo permaneceu, Amém. orando Aleluia. e jejuando. Glória a Deus. Diga comigo, orando e jejuando. Repita, orando e jejuando. Se você ainda não recebeu a oportunidade que você deseja, esteja orando Aleluia. e jejuando. Aleluia. Porque enquanto ele estava orando e jejuando, Deus também estava tocando nos líderes da igreja de Antioquia, que também estava orando e jejuando. Meu Deus. Aleluia. Porque tem muita gente, escute, tem muita gente que quer ir, mas não quer esperar. É verdade, Deus. Acha que é no momento dele, Verdade. mas não é no verdade. momento de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E também outra coisa que eu vejo no texto: não queira o que Deus não tem para você. Oh. Não queira ser algo na obra de Deus, não que você não tenha que almejá-la, porque a Bíblia diz que nós devemos almejar. Verdade. Mas se Deus não tem um chamado em uma área específica na tua vida, não queira, peça a Deus para te dar a direção. Amém. Aleluia. Tem gente que não aguenta ver frango cozido na panela e quer fazer missões da África, onde se come rato, É onde verdade. se come besouro, Fala, Deus. Meu Deus. mas acha bonito o chamado. É lindo, ore, mas se o seu é limpar a igreja, Aleluia. tomar conta da manutenção da igreja, faça com excelência. Glória a Deus. Porque o mesmo galardão pode ser o mesmo se você fizer com Meu excelência. Deus. Yes. É verdade, Pai. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Da mesma forma, talvez você não vai ser visto pelas revistas, É verdade. pelos canais de rede social, Verdade, meu Deus. mas pelo canal eterno e Aleluia. celestial. Ele vai estar. Glória a Deus. Porque Glória a Deus. vem comigo, tem pessoas que querem ser vistas pela mídia social, É verdade. mas existe uma mídia Aleluia. que é muito maior do que a social e terrena. É a do céu, a eterna, aonde os olhos do amado se voltam. É verdade. E tudo que nós fazemos, até mesmo em oculto, sem o homem ver, sem a mídia social ver, os olhos do eterno ver. Glória a E Deus. é Ele que vai te dar o galardão naquele dia. Então se alegre, bate no ombro do seu irmão e diga assim: se alegre, mesmo que o homem não te veja. Aleluia. Não, eu não fico sorrindo. Aleluia. Sorria, querido. Se alegre, porque quem está te vendo é Jesus. Na obra. É verdade. Na obra. E aí a gente olhando e observando o capítulo de número 13, nós podemos ver que Paulo está orando, Paulo está jejuando e esperando o momento que Deus já havia determinado. E ele orando e jejuando, os líderes orando e jejuando, Aleluia. observam que a voz do Espírito Santo Aleluia. ecoa no lugar da oração.
e diz para eles: levantai Paulo e Barnabé, porque eles são úteis para a obra. Estou parafraseando o texto. Eles são úteis para a obra. Enquanto você ora e jejuma, enquanto você está no oculto, enquanto ninguém está te vendo, você está no anonimato, aquele que está acima, nos céus, está assistindo e dizendo: ele é útil para a minha obra, ele é útil, ela é útil para a minha obra. Então creia nessa manhã que Jesus está te vendo, e até mesmo na sua oferta ele está vendo. Ele é útil, ele é importante para a minha obra, porque tem estômagos que estão sendo cheios em lugares, em outros continentes, através da sua oferta missionária. E tem hora você diz assim: eu não presto para nada na igreja, mas não sabe, na hora que você tira $1 do bolso, coloca em um envelope e semeia no altar, e ele chega em outro continente enchendo a barriguinha de alguma daquelas crianças que você já viu aqui nessas telas de televisão. E aí Deus vai dizendo assim: ele é útil para a minha obra, ele é útil, ele é útil para a minha obra. Não desanime, não desanime, não desanime. Santo Deus, aleluia. A Bíblia diz então que os pais da igreja, os profetas, segundo o capítulo 13, primeiro versículo, no versículo 2, vai dizendo que levanta Paulo e Barnabé e os manda. Só que a Bíblia dá referência entre Paulo e Barnabé, mas eles tinham alguém que eles quiseram levar, na verdade o sobrinho de Barnabé, e eles pegam a este homem que se chama João, o Marcos, que nós já demos a referência, e traz ele junto para esta obra, e vão a caminho da obra, atravessam os mares, porque a Bíblia diz que eles vão a uma ilha, Salamina, que no original quer dizer sal, e era uma das ilhas, ou uma das cidades, perdão, com um grande recurso, porque a moeda da época era o sal. É de onde vem, ou se origina a palavra salário, que é oriunda de sal. E o comércio da época era movimentado pelo sal. O próprio Jesus diz que, e faz uma comparação dizendo que nós devemos ser como o sal da terra, pelo valor de temperar. Aquele que tempera, o que não tempera é jogado no chão e é pisoteado. Mas aquele que tem sabor e dá sabor, tem valor. Glória a Deus. E Paulo não escolhe, ou verdade, o Espírito não escolhe um lugarzinho qualquer. O Espírito Santo os direciona para uma cidade principal daquela região. Porque a obra que Deus tem na sua vida, aguce a sua atenção, não é obra qualquer. Seja aos teus olhos pequenas, mas aos olhos de Deus, a obra que Ele tem para realizar na sua vida é grande. Glória a Deus. É grande. Aleluia. Nem que seja talvez para ganhar algum da sua família, Glória a Deus. um apenas, Aleluia. mas assim ainda é grande a obra de Deus na sua vida. Então creia que a obra que Deus tem para a sua vida é grande. Repita comigo: a obra que Deus tem na minha vida, profeticamente, é grande. Repita com alegria: a obra que Deus tem na minha vida é grande. Repita: a obra que Deus tem na minha vida é grande. Se alegre no Senhor, diga glória a Deus, a Ele, aplauda ao Senhor pela sua palavra. Eles chegam a Salamina, e ali Marcos, ou segundo o texto João, juntamente com eles, e a Bíblia diz que se levanta um homem, que a Bíblia o chama de Bar Jesus, e a cidade era tão importante que tinha um procônsul, um homem de uma hierarquia alta, e ali, depois você lê em casa, este homem por nome Bar Jesus, começa a impelir
palavras contra Paulo e contra a chamada ao ministério. Paulo defere uma palavra, lança uma palavra, e ali cai uma condenação sobre este homem. Mas só que a obra não avança como desejo do coração, e por causa ou por motivo que a obra não toma um avanço, eles saem daquela cidade e vão até uma outra cidade, uma outra localidade, que a Bíblia chama de Perge, que era uma cidade importantíssima da Grécia, ou da região da Grécia, aonde se adorava nada mais do que uma entidade bem conhecida como Diana. E essa cidade era muito conhecida pelos gregos, e é lá que Paulo marca para ir. Mas só que João fica no meio do caminho. Aquele desejo, quando saiu de Jerusalém para ir com Paulo, o apóstolo, para uma obra missionária, para ver pessoas serem curadas, pessoas serem tocadas, aquele sentimento de alegria, de satisfação de estar com o homem de Deus, aquele sentimento que tudo vai dar certo, porque eu estou, na verdade, do lado do homem de Deus, e nada vai dar errado para o meu ministério. Não vai ter perseguição, não vai ter calúnia, não vai ter levante, não vai ter fome, não vai ter pestes, não vai haver perseguição, porque eu estou do lado do homem de Deus. Este é Paulo, a quem o próprio Jesus se apresentara. Então tudo para a minha vida, ou para essa chamada que agora eu abraço, pensando eu acerca da vida de João, tudo vai dar. Certo. Tudo vai dar. Certo. Mas só que no percalço da caminhada, se levanta um desânimo, porque o que dentro do coração dele seria como luxo, seria como sem lutas, sem aflições, se torna ao contrário. É como quem vem para a igreja dizendo: agora estou na igreja, aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, nada na minha vida vai dar errado, ao contrário. É verdade. Não desanime, mas deixa eu ser verdadeiro para você nessa manhã. Quando você aceita Jesus, você está assinando um termo de guerra. É Deus, é verdade. Uma guerra invisível, Pai, mas real. é verdade. Uma guerra onde principados, potestades, hostes satânicas, demônios que estão nas regiões celestiais vão fazer de tudo para fazer com que você venha desistir da salvação eterna e de negar o nome de Jesus. Meu Deus. Tem gente que vem para a igreja pensando que vai encontrar a perfeição em pessoa, só que quando vem, passa algumas semanas, meses, encontra, ao invés da perfeição em pessoa, encontra lutas, porque os vizinhos levantam contra, porque a família no Brasil liga e diz: deixa de ser bobo, deixa de ser besta, usando um termo um pouco chulo, mas deixa de ser besta, porque esse negócio de crente não leva para lugar nenhum, como eu já ouvi falando ao telefone. Agora está dizendo que é crente, é crentinho. Meu Deus, é verdade. Mas só que a alegria do começo tem que ser a alegria do final. Aleluia. Mas só que na vida de João, de Marcos, como você queira declarar, quando ele olha para as lutas, quando ele olha para as adversidades, quando ele olha para as aflições, ele toma uma decisão, dizendo: acabou, eu vou voltar para a minha casa. A minha casa é casa de oração. Lá é tranquilo, a gente ora de manhã, de tarde, de noite. Eu vou voltar para o meu lar, onde a minha mamãe prepara a comida, onde eu não tenho tantas essas lutas, tantas essas aflições. Agora eu imagino ele olhando para as adversidades, porque na verdade não houve conversão naquele lugar.
E coisa triste é para um evangelista, para um pregador, para um anunciante, um ministro, quando não há salvação, quando não existe salvação, quando você você é tirado para estar ministrando ou para estar levando a palavra e você não vê o fruto daquilo. Enquanto eu vejo esse texto como um fim para o ministério de um homem, Deus olha com outra ótica. Eu vou repetir, enquanto eu vejo para este texto e vejo como um fim de um ministério profícuo, Deus vê com outra ótica. Enquanto Marcos está abandonando a obra missionária, Deus está escrevendo no coração de alguém para o receber. Aleluia. Aleluia. Enquanto Marcos está decidido a voltar para Jerusalém, entrar dentro de um barco e passar pelo mar Mediterrâneo, Deus está olhando dos céus e dizendo: a obra ainda não acabou na sua vida. Enquanto Marcos talvez está correndo lágrima nos olhos, dizendo: eu desisti, eu abandonei o meu tio Barnabé, eu abandonei aquele que eu tinha como o maior dos pregadores, porque eu não vi nenhum resultado e eu estou voltando de volta para a casa da minha mãe. Enquanto lágrimas estão correndo nos olhos, Deus está dizendo: eu não desisti de você, a obra só está começando. Oh, glória a Deus. Talvez eu estou pregando nessa manhã para alguém aqui que foi frustrado por alguma ocasião da vida, não sei em qual área, seja em qual for. Eu quero ser profeta de Deus pela palavra e te dizer que Deus está te olhando, Deus está te observando, e a obra que Ele começou na sua vida, mesmo pelos percalços da vida, não está acabada, porque Deus ainda te vê. Deus ainda te vê. Glória a Deus. É para Jesus melhores. Enquanto Marcos está em um barco, conjecturando o texto, olhando, dizendo: o meu ministério é dentro da casa da minha mãe. Enquanto Marcos está dentro de um barco em lágrimas, dizendo: eu falhei na missão que eu fui chamado. Enquanto Marcos está dentro de um barco, dizendo: a minha história acabou. Enquanto Marcos está dentro de um barco dizendo: nunca vai haver mais uma oportunidade para mim, Deus está nos céus dizendo: ainda não terminou, só está no começo. Marcos ainda, só para você entender, ele ainda não tinha escrito o evangelho que ele é autor, escritor. Marcos ainda não tinha tido uma relação de amizade ministerial que ainda ele iria ter. Deixa eu explicar melhor. O que você está vendo hoje, Deus já está vendo lá na frente. Marcos ainda não tinha escrito o evangelho que leva o seu nome. Marcos ainda não tinha se encontrado, literalmente andado com Pedro, apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo. Mas Deus já estava vendo tudo dos altos céus e dizendo: tu ainda vai escrever livros, tu ainda vai ser homem poderoso na terra para pregar a palavra, almas se converterão. O que você escrever vai chegar em Goose Creek no dia 15 de dezembro de 2019. Então não acabou a obra de Deus tem para você. Você está vendo hoje, você está vendo agora. Imagina você dentro de um barco como Marcos, remadores remando, vento soprando nas velas do barco, impulsionando o barco para Jerusalém, e você lá. O caminho que você fez de alegria, expectativa positiva, o caminho de regresso, ao contrário, é negativo, é triste, porque houve uma desistência por algum motivo, por alguma causa. Houve uma desistência e ele não quis seguir. A Bíblia não cita qual foi ou o que aconteceu, mas a Bíblia diz que ele, quando Paulo e Barnabé e aqueles que o seguiam foram para Perge, ele decide voltar para Jerusalém. E agora imagina, a expectativa que era positiva agora se transforma em negativa, e ele está voltando de volta para Jerusalém.
E agora, quando ele chega em Jerusalém, imagino eu, mas não foi você que saiu daqui com aquela expectativa? Porque o que existe de pessoas para nos criticar quando algo der errado na nossa vida, que é ele. Oh, Deus. Abra uma empresa, comece bem, mas por alguma eventualidade da vida, algum percalço da vida, se você tiver que fechá-la, se você passar por algum problema da vida, pessoas vão olhar para você e dizer assim: mas não é você, não era aquele? Meu Deus. Oh, Deus. Não era você o pastor, presidente do ministério e tal? Não era você o pregador? Não era você o dono daquele schedule maravilhoso? Não era você o dono daquela empresa com não sei quantos funcionários? Meu Deus. A tristeza maior no coração de Marcos, penso eu, conjecturo, não ferindo o texto sagrado, era de poder ver aquelas pessoas que estavam lá, quando ele chegasse, olhando para ele, dizendo assim: não é essa a expectativa que você, quando você saiu daqui. Não é essa a expectativa quando você entrou naquele barco e saiu com Paulo, celebrando, cantando hinos. Não era essa a expectativa quando você saiu daqui. Porque o que tem de gente para ferir quando algo dá errado na nossa vida. Mas deixa eu te dar uma palavra de Deus. Aleluia. Enquanto tiver pessoas para nos ferir, para olhar para nós com olhos de desprezo, Deus sempre terá um Pedro esperando para que possamos andar com Ele. Ou seja, Deus sempre terá um refrigério. Deus sempre terá uma pessoa que Ele irá levantar para te ajudar a seguir firme na obra de Deus. Deus não vai te abandonar, porque a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele mesmo é fiel para terminar. É que Paulo escreve aos Filipenses, no primeiro capítulo, no versículo de número 6, ele diz: a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Será que tem alguém aqui que crê nesta palavra? Glória a Deus. Eu vou te dar pelo menos 20 segundos para dizer uma palavra que exalte o nome do Senhor. Diga glória. Aleluia. Aleluia. Quando nós pensamos que terminou algo na nossa vida, Deus está dizendo: só é o começo, apenas está começando. Eu imagino, olhando esse texto, eu imagino Abraão olhando e dizendo assim: cadê a promessa? Deus disse que eu e a minha descendência seríamos uma grande nação. Mas aqui está o meu servo Eliezer, o Damasceno. Cadê a promessa, Deus? Aleluia. Ou a voz que eu escutei não foi a do Senhor? Ou os anjos que vieram não eram do Senhor? Cadê a promessa, Deus? Enquanto Abraão estava olhando para Eliezer, o Damasceno, Deus já estava vendo Israel levantando com mão forte, com braço forte, conquistando, derrotando, cantando um hino ao Senhor. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Enquanto a gente olha o presente, enquanto a gente olha as nossas limitações, Deus está olhando lá na frente dizendo assim: você tem potencial para ganhar almas. Quando você olha para dentro de você e diz assim: eu não tenho condições nenhuma de pregar, eu não tenho condições nenhuma de servir a Deus, mesmo que seja passando velho na igreja, eu não tenho essas condições, eu não tenho essa capacidade de sair nas ruas e pregar. Deus está dizendo: eu já estou te vendo com as mãos cheias de almas, eu estou te vendo com as mãos cheias de almas, e apresentando a mim naquele grande dia. Aleluia, Jesus. Porque nós não iremos apresentar o schedule abençoado de casas e mais casas que temos.
Nós não iremos apresentar o quadro de funcionários que a nossa empresa traz. Nós não iremos apresentar os números das contas bancárias que nós temos. Nós iremos apresentar aquilo que nós fizemos para o Senhor aqui. Marcos, entrando dentro da casa de oração, imagina. Uma casa que orava. Uma casa que tinha poder de Deus. Onde Deus fazia coisas miraculosas, milagrosas. Agora ele entrando, abrindo a maçaneta, puxando a porta e pisando dentro. Imagina o susto daquela mãe, Maria. Imagino eu, como mulher de oração, estava de joelhos virado para a parede, dizendo: abençoa meu filho Marcos. Ele está com Paulo. Não tinha rede social, né? Não tinha Facebook, não tinha Instagram. Imagina ela virada para a parede dizendo: abençoa meu filho Marcos, que está em uma grande missão, que está em uma grande peleja com Paulo e Barnabé. Toma ele nas mãos, usa ele. E quando ele abre a porta e a mãe de joelhos orando contra a parede vira o rosto, imagina não a frustração da mãe, mas a frustração dele, porque talvez ele, parafraseando o texto, conjecturando, escutando a mãe orar, mas a decisão que ele toma é o contrário. A decisão que ele tem dentro do seu coração é de regressar, é de desistir. Mas enquanto a mãe está de joelho, tem um Deus de pé nos céus dizendo assim: não tem problema. O presente passa, o futuro está para chegar, tem algo para mudar aí. Oh, aleluia! 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 Tem gente que ora e pensa: Deus não está ouvindo a minha oração. Deus não está ouvindo a minha oração. Eu conheço uma mulher que orou por 19 anos para a conversão do seu marido. Eu não disse 19 horas, eu não disse 19 dias e nem 19 meses, eu disse 19 anos. Glória a Deus. Ela partiu para o Senhor, mas hoje ele é um presbítero na casa de Deus. Aleluia, com 92 anos servindo ao Senhor, sendo obreiro na casa de Deus, salvo pelo sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que que Maria olha, dá um abraço gostoso em Marcos e disse: seja bem-vindo, meu filho. A obra não terminou na sua vida. Deus ainda tem algo poderoso para realizar, porque quem ora tem expectativa do futuro. Quem ora não olha para o presente de derrota, mas ele vê lá na frente aquilo que Deus pode fazer. Então deixa eu te dar uma palavra, continue orando. Se está orando pelo teu filho, continue orando pelo teu filho. Se está orando pelo teu esposo, continue orando pelo teu esposo. Se está orando para o ministério, continue orando pelo ministério. Nunca a coisa não é parar. É verdade, Deus. Não é desistir. É verdade, Pai. É verdade. Continue orando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. A Bíblia vai dizendo que no capítulo 13 que nós fizemos leitura, que eles saem e vão para outra região, nós já dissemos, em Perge. Quando chega em Perge, veja a diferença. Quando chega em Perge, no versículo de número 42, Paulo e Barnabé começam a pregar na sinagoga, no mesmo capítulo. Ou seja, Marcos sai, não consegue ganhar uma alma. Quando ele sai, Paulo vai para outra região com Barnabé, prega dentro de uma igreja, a Bíblia sinagoga para os judeus. A sinagoga fica tão alvoroçada com a mensagem que Paulo prega, que eles dizem assim: no próximo sábado nós vamos trazer na igreja. Agora imagina se tivesse Facebook, Instagram naquela época. A igreja lotada e Paulo e Barnabé, tirando selfie, Marcos vindo lá de Jerusalém. Foi só eu sair. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus. Foi só eu desistir que a obra cresce. Meu Deus. A alegria agora não era uma alegria total, porque ele talvez imaginaria: meu Deus, então quem estava
atrapalhando a obra era eu. Meu Deus. Porque foi só eu sair que a obra cresce. Não, é porque a obra que Deus tinha na vida dele era tão grande quanto a obra que Deus estava realizando na vida de Paulo e Barnabé. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, porque tem gente que olha para a vida do outro e diz assim: eu nunca vou ser igual, eu nunca vou chegar onde ele chegou. Não, Deus está dizendo: você tem a mesma capacidade, você tem o mesmo Deus, você está servindo a mesma autoridade soberana que está nos céus, está na terra e todo o universo. Então quando você olhar e observar, diga assim: o Deus dele é o mesmo Deus. E a obra que Deus fez também poderá fazer na minha. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Enquanto Paulo está ganhando almas, pregando, a igreja fica alvoroçada. E a igreja diz assim: agora quem vai vir não somente a sinagoga, vai vir toda a cidade para ouvir. Marcos está lá e Deus está levantando Pedro. Enquanto Pedro está contando os testemunhos que viram de Jesus, enquanto Marcos está observando para ele, dizendo: isso não é a primeira vez que aconteceu comigo, Pedro, já aconteceu antes. Lembra lá no Getsemane? Lembra lá quando subimos para orar e quando os soldados vieram, eu saí correndo pelado? Está no Evangelho de Marcos, só ele cita. Você lembra, Pedro? A minha vida é só derrota. Já viu aqueles momentos que parece que você não quer nem acordar de manhã, porque a semana está tão difícil, o mês está tão difícil, os e-mails que chegam só são e-mails de coisas negativas, as mensagens que vêm no telefone são mensagens de cobrança, são mensagens que tem que fazer algo, que tem que fazer algo. E aí você fica até com medo de acessar o telefone, acessar os e-mails. Não sei se já aconteceu só comigo. Tem hora que dá medo até de acessar o telefone, de tanta mensagem de builder, de dono de casa, e querendo isso, querendo aquilo, falando aquilo. Isso está ruim, isso está estragado, isso tem que mudar. Dá até medo de abrir o telefone. Imagina Marcos dizendo para Pedro: Pedro, não é a primeira vez que sucede, lembra? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo: vem comigo, meu filho, escreve aí. Porque essa didática eu não tenho, essa arte eu não possuo muito bem. Mas você é formado, você tem condição, vai escrevendo aí o que eu vou dizendo. Aí vem Mateus logo na frente, copia 70%. Segundo os estudiosos, 70% do Evangelho de Mateus foi tirado de Marcos. Oh, aleluia. 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 Tem gente que já fez o download. Deixa eu te dizer, o que Deus tem para fazer na sua vida, você ainda nem imaginou. Porque uma coisa, duas, três, talvez não estão dando certas. Deus está dizendo para você nessa manhã: persista, ore, jejue, busque a minha presença, porque eu ainda tenho muito para a sua vida. Eu tenho muito para derramar. Muitos que estão como Elias debaixo do zimbro, dizendo: acabou, terminou, me mata. E Deus está dizendo: ainda tem um caminho lá para você percorrer. Tem a obra, Elias. Enquanto Marcos está contando, como diz aí no bom português, as suas pitangas para Pedro, Pedro está olhando lá na frente dizendo: você vai ser um homem poderoso nos céus e na terra, onde vai descrever as grandezas, a biografia do maior homem que pisou na terra. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Imagine ele olhando para o presente dele e Deus já vendo ele escrevendo, Deus vendo ele fazendo a obra. Aí, quando Paulo escreve a última carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 11, ele diz assim, para a gente encerrar, ele diz assim: ei, traz para mim, me envie a Marcos, Meu Deus. que ele é muito importante para o ministério. Marcos desistiu no começo,
Mas no final da jornada de Paulo, nos momentos mais difíceis que Paulo atravessou no ministério, quem estava com ele? Não despreze as pessoas de hoje. Aleluia. Aleluia. Não despreze as pessoas que Deus faz passar no seu caminho. Aleluia. Pode vir como aflito, como derrotado, cabisbaixo, mas pode ser aquele que Deus um dia vai levantar para te levantar. Aleluia. Para fazer com que você ande mais um pouco. Aleluia. Seja em qualquer área da vida. Tem gente que às vezes despreza quem está chegando. Eu já vi gente desprezando quem chega e depois se torna empregado daquele que ele desprezou. Oh, não despreze as pessoas. Aleluia. Pelo momento que elas estão vivendo. Verdade, Deus. Porque lá na frente pode ser o suporte que você vai precisar para caminhar um pouco mais. Pode ser que elas não acreditaram no seu ministério, como Paulo e Bernabé. Pode ser que elas não te viram quem você seria, mas não as despreze. Amém, Deus. Porque lá na frente Deus pode reverter a circunstância, a situação. É verdade, Deus. Então Deus nos dá uma lição. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós devemos É fazer? verdade. Se Deus não faz acepção de pessoas, por que nós muitas das vezes fazemos? Pela classe social, pela condição migratória, se fala ou não fala inglês. Aprendemos, porque quando para nós parece que apenas terminou, para Deus é só Aleluia. começo.